Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. E eu leio com você Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 29, que diz o seguinte: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa é uma palavra a respeito de unidade e, na verdade, eu quero falar sobre isso nessa pastoral, sobre a unidade do Evangelho ou a unidade que é consequência do Evangelho, da boa notícia do Evangelho. Mas antes de falar de unidade, eu acho que é importante nós constatarmos a nossa segregação. É importante nós confirmarmos que nós estamos segregados, nós estamos separados, nós estamos fragmentados. Só precisa de unidade quem está separado, quem está distante. E essa é uma realidade da nossa humanidade. Desde que nós rompemos com Deus lá no Éden, os nossos primeiros pais, quando eles decidem viver ou tentar viver distantes de Deus, nós estamos segregados, nós estamos distantes, nós estamos separados, blocados, divididos. Essa é a realidade da nossa ser-humanidade. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o primeiro casal pensa que pode viver longe de Deus e logo em seguida a gente já vê um embate entre eles. Quando Deus vai perguntar: o que aconteceu, Adão? Você comeu lá do fruto? O Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus vai falar com a mulher: foi a serpente. Então a gente vê ali um conflito sendo constituído. Nós não estamos bem uns com os outros, nós não estamos bem com a natureza, com a criação, nós não estamos bem com Deus acima de tudo, nós nos separamos uns dos outros. E isso criou em nós, ou criou na humanidade, esse ambiente de hostilidade, de separação, de distância. Então nós precisamos da unidade, nós precisamos ser reunidos. E é essa a proposta do Evangelho, ou é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, a respeito de uma das consequências da boa nova da salvação que há no Evangelho. Nós somos unidos em Cristo Jesus, nós somos feitos um em Cristo Jesus. Ainda falando sobre a separação, nós podemos nos lembrar também de Gênesis capítulo 11, quando há a Torre de Babel, essa famosa história a respeito daqueles homens, daqueles nossos representantes da humanidade também, que decidiram construir uma torre que chegava até os céus, uma torre que os deixaria famosos, enfim, eles estavam querendo mais uma vez tentar alcançar Deus, tentar chegar ao posto de Deus. E nós vemos que o próprio Deus, ele vem e ele confunde as línguas, ele faz com que aquelas pessoas não consigam se entender. Ali há uma separação feita pelo próprio Deus. O pastor Ed René até faz um adendo interessante, né? Aqueles homens querendo construir aquela torre, talvez eles quisessem fugir do juízo de Deus, porque em Gênesis capítulo 7 Deus havia trazido juízo sobre a terra e o juízo foi na forma do dilúvio. Ou seja, pessoas que viveram um contexto de alagamento, querer construir uma torre parece ser algo justificável, né? Vou construir uma torre, se alagar de novo eu estou protegido. Então é como se aqueles homens também quisessem fugir do juízo de Deus, quisessem ser livres do juízo da vontade de Deus. Então eles constroem aquela torre por querer fugir de Deus e também pela sua própria vaidade, por querer chegar no trono de Deus, mas o próprio Deus vem e ele confunde aquelas pessoas. Se eu não consigo te entender, se eu falo uma coisa e você entende outra, ou se eu falo uma coisa e você não entende nada, não tem como o nosso projeto ir para frente, porque a gente não se entende. E é isso que Deus faz, ele confunde as línguas. Porém, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão, que vem a se tornar Abraão, e ele faz uma promessa para Abraão. E ele diz o seguinte: na sua semente, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mais uma vez, a promessa de unidade. Então, num primeiro momento, é importante nós delimitarmos a realidade da nossa fragmentação, a realidade do fato de que, a partir do pecado, nós nos distanciamos uns dos outros, nós nos afastamos uns dos outros, mas também é importante que a gente entenda que a promessa de unidade ela vem do próprio Deus.
Ele diz que todas as famílias da terra serão abençoadas a partir da descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é a promessa que se torna carne e habita entre nós. O Deus que se fez carne habitou entre nós. O Cristo é o cumprimento dessa promessa. Essa promessa pode ser tocada. Essa promessa pode ser vista pelas pessoas. Essa promessa foi cumprida na cruz do Calvário. Então, o Evangelho traz para nós, então, a realidade de que Deus quer a unidade da humanidade. Deus quer que nós sejamos um. Deus quer que nós consigamos viver como sendo um. E aí entram essas palavras do apóstolo Paulo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, nós que estamos em Cristo, nós que cremos naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nós que ouvimos as palavras de Jesus e buscamos viver segundo a sua vontade, nós estamos em Cristo, fomos batizados em Cristo e fomos revestidos por Cristo ou revestidos de Cristo. Há sobre nós uma nova humanidade. Há sobre nós um novo jeito de viver. Essa é a verdade do Evangelho. Nós fomos transformados, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo a partir de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa é a grande transformação sobre a qual eu quero falar rapidamente hoje nessa pastoral. Nós somos um em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, as barreiras de separação, elas foram derrubadas na cruz. Agora não existem mais obstáculos para que nós possamos conviver como sendo um em Cristo Jesus. E quais são as transformações? Paulo diz, não há judeu nem grego. Não existem mais obstáculos raciais entre nós. Nós estar com os nossos irmãos, sendo eles de qualquer origem que forem, nós podemos conviver em unidade com todos esses irmãos e irmãs. E eu falo isso num contexto em que nós estamos vivendo de muita hostilidade no tempo de hoje. Muitas pessoas bradando em busca dos seus direitos, os nossos irmãos negros, que muitas vezes são vítimas do racismo no nosso país e em outros lugares do mundo. Nós precisamos olhar para essas pautas à luz do Evangelho. Lutar contra o racismo não é uma pauta ideológica. Lutar contra o racismo não é uma questão de direita ou esquerda, não é uma questão política. Lutar contra o racismo para nós cristãos é a essência do Evangelho, porque nós estamos ouvindo do apóstolo Paulo que não há judeu nem grego, não há nenhum tipo de origem racial que possa justificar a segregação. Nós não podemos olhar para ninguém como sendo inferior a nós. O Evangelho está dizendo para mim e para você que em Cristo não há judeu nem grego, em Cristo não há diferenciação racial. E se isso está acontecendo no nosso mundo, como cristãos nós devemos nos posicionar contra quaisquer estruturas que possam justificar esse tipo de maldade. O racismo é uma realidade e eu digo isso no dia seguinte, quando foram divulgados os dados sobre segurança pública no nosso país, que constatam de cada 10 pessoas que são mortas pela polícia, 8 são negras. Então nós vivemos sim um ambiente de racismo estrutural e isso é uma realidade, são os dados sociais que nos trazem essa realidade. Mas, de novo, nós não podemos deixar que as pautas ideológicas tomem de assalto essa verdade, essa realidade. Não, essa é uma questão cristã, essa é uma questão do Evangelho. Paulo está dizendo que não há mais espaço para esse tipo de segregação. Se nós estamos em Cristo, somos todos um. E somos todos um, e se somos todos um só, nós devemos sim lutar para que o ambiente seja justo para que todos possam ter as mesmas oportunidades, para que a emancipação das pessoas seja uma realidade de todas as pessoas e para que ninguém seja subjugado ou ninguém seja menosprezado pela cor da sua pele. E mais uma implicação a respeito da unidade, não há escravo nem livre, ou seja, as relações de trabalho, elas precisam ser agora balizadas pelo fato de que nós somos um. Não há espaço para relações de trabalho opressoras, não há espaço para escravidão. Paulo aqui está falando escravo nem livre porque no seu contexto a escravidão
era praticamente vista como mão de obra, como algo... Era natural no tempo de Paulo as pessoas terem escravos e o trabalho escravo. Era natural. E a maneira com que Paulo ele combate essa naturalidade, porque dá a impressão que ele está sendo conivente com a situação, mas não. Ele diz lá em Efésios que nós devemos nos submeter um ao outro. Então a maneira com que Paulo lida com essas questões é, mais uma vez, trazendo à tona o evangelho que unifica, o evangelho que une. Em Cristo nós somos um, então não há mais escravo nem homem livre. Não, o que há são relações de irmãos em Cristo Jesus. E por sermos assim, quando nós formos lidar com os nossos funcionários, nós o faremos com humanidade. Nós faremos isso à luz do Evangelho que nos uniu e fez com que nós sejamos um. E mais uma consequência dessa unidade que Paulo diz, não há homem nem mulher. Não há homem nem mulher. E mais uma vez eu falo isso em um contexto em que nós vimos nos últimos meses crescer os números de violência contra a mulher no período de pandemia. As mulheres ficaram trancadas dentro de suas casas por conta do distanciamento social e muitas vezes dentro de suas casas estavam seus algozes. E por isso o número de casos de violência contra a mulher aumentaram exponencialmente nos últimos meses. Mas Paulo está dizendo que se nós estamos em Cristo não há lugar para o machismo, ou para a misoginia, ou para esse sentimento de posse do homem com relação à mulher, ao ponto dele achar que tem o direito de ser violento com a mulher. Paulo está dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos um, e se nós somos um, não há mais essas barreiras de gênero. Nós conseguimos, mais uma vez à luz de Efésios capítulo 5, nós conseguimos nos submeter uns aos outros, inclusive os maridos às suas mulheres, as mulheres aos seus maridos, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Enfim, todas as nossas relações elas são permeadas pela presença do Espírito Santo em nós, que faz com que nós possamos nos submeter uns aos outros. A palavra, então, em destaque nesse texto é a unidade. Em Cristo nós somos um. E essas barreiras, esses obstáculos que impediam com que nós pudéssemos viver em unidade foram derrubados na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário fez com que nós pudéssemos ser lavados e então aquela velha natureza de hostilidade, de violência, de luta, de segregação, aquela velha natureza que fazia com que nós nos separássemos em facções, com que nós nos dividíssemos com as barreiras do gênero, com as barreiras raciais, as barreiras estruturais da nossa sociedade. Tudo isso caiu por terra na cruz do Calvário e nós podemos, em Cristo Jesus, viver em um ambiente de unidade. A minha oração é para que a gente leve a sério essas palavras do apóstolo Paulo e para que nós nos posicionemos diante do debate que está sendo instaurado na nossa sociedade. Nós vivemos tempo de muita violência, violência verbal, palavras ditas sem pensar. Nós vivemos tempos de muita hostilidade, de muito discurso de ódio, de muita prática de ódio, mas nós como cristãos temos a utopia, ou nós temos o sonho da unidade em Cristo Jesus. Nós precisamos nos posicionar em amor e tomar essas palavras do apóstolo Paulo, que na verdade são palavras do Evangelho de Cristo, são as boas notícias de Deus. E nós precisamos levar para o mundo essa verdade a respeito do fato de que em Cristo Jesus nós podemos ser um. Em Cristo Jesus não há espaço para discriminação racial, social. Em Cristo Jesus não há espaço para a misoginia, para a supressão da liberdade da mulher ou para esse discurso de posse e violência contra a mulher. Em Cristo Jesus não há espaço para relações de trabalho injustas, opressoras. Em Cristo Jesus não há espaço para nenhum tipo de hostilidade que nos separe, muito pelo contrário. A cruz de Cristo nos une. Em Cristo Jesus, como disse Paulo, nós somos um. E somos um, somos herdeiros da promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez a Abraão. Na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra e nós estamos nessa promessa. Em Cristo Jesus nós fazemos parte da promessa. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua oração também, que nós possamos viver em unidade para a glória de Deus.
Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.